aqui é o Eduardo do canal Geek Dev e hoje nós vamos ver mais um vídeo da série Angular 8. Já aproveitando para dizer que se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e se você curtiu esse vídeo, curta e compartilha também com seus amigos. Vamos lá? Galera, hoje a gente vai ver um outro ponto muito legal que o Angular 8 disponibiliza para a gente, ou melhor, que o Angular disponibiliza, não somente na versão 8, que é o Services, ou um serviço. Qual a funcionalidade, a finalidade de um service? O service ele tem a finalidade de fornecer um dado para algum outro serviço ou um outro componente, ok? Ao invés de você ter uma classe sua, um componente que você disponibiliza o dado, uma API, e você está sempre fazendo acesso a essa classe, você pode criar um serviço e ela, na verdade, vai conter a regra de negócio e você apenas injeta esse serviço no seu componente e você extrai o seu dado. Falando em inject, hoje nós vamos ver um inject decorator chamado injectable. Ele é utilizado para quê? Justamente para injetar um serviço em um outro serviço, que é a finalidade do nosso service. Para isso, nós vamos fazer o que hoje, pessoal? Nós vamos criar dois componentes, um componente chamado funcionário lista e um outro componente chamado funcionário detalhe. Nela nós vamos popular o nosso serviço chamado funcionário service com um array, um JSON array, vai ser disponibilizado para esses dois nossos componentes para serem exibidos na tela, tá ok? Já estou aqui no nosso Visual Studio Code, tá? Vamos gerar o nosso primeiro componente, nosso comando padrão é ng generate c de component e vamos chamar de funcionário lista. Ele vai gerar para a gente o nosso componente chamado funcionário lista. Está gerado. Vamos gerar agora outro componente chamado funcionário detalhe. Gerado. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar. Esse é o arquivo nosso appcomponent.html, o arquivo padrão. Vamos apagar esse arquivo. Vamos abrir primeiramente o funcionário detalhe, o nosso arquivo HTML. Ele tem uma tag bem simples, tá? Falando que nosso arquivo HTML funcionou, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um H1 aqui. Vou chamar de funcionário detalhe. Mesmo vou fazer para o funcionário lista. Somente isso por enquanto, certo? E vamos já criar o nosso serviço. Vai ser responsável em estar provendo o nosso arquivo JSON para os dois componentes. ng, g de generate, s de service. Vamos apenas chamar de funcionário. Você já vai ver o que ele vai fazer. O que o Angular faz para nós. O que ele fez? Ele gerou aqui para a gente e funcionário service.ts. Legal? O que a gente vai fazer aqui? Aqui, antes da gente começar a gerar já o nosso método, para a gente fornecer o nosso JSON, quero mostrar para você um decorator, que é justamente esse cara aqui, ó, @injectable. Esse cara, ele é o responsável, quando nós instanciarmos essa classe, ele é responsável por injetar esse serviço dentro do nosso componente. Isso aqui é o cara responsável por fazer toda a mágica. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos criar um get funcionários. Nesse nosso get funcionários, nós vamos retornar um array de JSON. Eu já tenho o arquivo aqui pronto. E vai retornar esse array. Faltou uma aspas aqui. Somente isso, pessoal. Vai retornar para a gente. Só que tem uma coisa que a gente precisa fazer fora isso, para que a gente possa dizer para o Angular que o nosso serviço ele provê informação. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos ir aqui no app module, tá? Do Angular. E nós precisamos colocar aqui nessa seção providers o nome do nosso serviço. Então, nós vamos chamar o funcionário service. A hora que eu der enter, repare que ele já vai instanciar para mim lá no import. Ele já vai trazer o serviço lá no import. Já trouxe aqui.
Pronto, agora o Angular ele já sabe que o funcionário service ele é um serviço, justamente porque ele está nesse trecho chamado providers. Ok? Então vamos começar a trabalhar. Inicialmente, nós já temos aqui já então o nosso serviço, a nossa classe funcionário service, que já retorna já um array de funcionários com esses atributos. Vamos primeiramente no nosso funcionário lista. Eu vou lá no nosso componente e eu preciso falar para ele que eu quero utilizar esse serviço. Para isso, como que eu tenho que fazer para que ele possa injetar, fazer uso daquele decorator injectable? No construtor da nossa classe, do nosso componente, o que eu vou fazer? Eu preciso criar um método private, vou chamar ele de funcionário service, 2 pontos, do tipo funcionário service. A hora que eu der enter, ele também faz um import aqui automático para mim. Pronto, agora o meu componente já sabe que toda vez que ele for instanciado, esse serviço será injetado dentro do nosso componente. Para a gente trazer os funcionários, o array de funcionários para a nossa classe, o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar uma variável chamada funcionários, que vai ser do tipo array. Legal? E na inicialização da nossa classe, isso significa que toda vez que o nosso componente ele for inicializado, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dis.funcionários é igual a dis.funcionários_service e o nome do nosso método, getFuncionários. O getFuncionários ele é responsável em devolver para a gente um array e a nossa variável funcionários é um array. Mesma coisa a gente vai fazer para quê? A gente vai fazer para o funcionário detalhe. Lá abrir o componente TS, uma coisa, o método privado, outro privado, funcionário service do tipo funcionário service. É um atributo também, funcionários do tipo array, e na inicialização, dis.funcionários é igual a dis.funcionários_services.getFuncionários. Pronto, os nossos dois componentes já conseguem ter o serviço injetado nele. Agora a gente precisa fazer com que a nossa view traga... Minto, antes disso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que vir aqui no nosso app component HTML, que é o primeiro responsável pela renderização, né? Que é o nosso arquivo approot. Nós precisamos fazer com que ele saiba que ele precisa renderizar esses dois componentes que nós criamos. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nome desses componentes nossos. Primeiro, app funcionário lista. Copiar esse nome aqui. E a gente vai colocar o nosso selector. App funcionário lista, fecha, pronto. Ele já sabe já que ele tem que trazer, ele tem que instanciar o view com o model. O mesmo nós vamos fazer para o funcionário detalhe. Nome do nosso selector, app funcionário detalhe. Colocar aqui. Fechar. Vamos dar uma olhada lá no nosso projeto, na página web, para ver como está funcionário lista e funcionário detalhe, que são os dois H1s que nós colocamos na página. Nós temos apenas essas duas marcações. Vamos trazer agora o que? A lista de funcionários que foi disponibilizada pela gente para o serviço que nós estamos recuperando através desse array funcionários. Certo? A gente vai fazer isso. Vou fazer de uma forma bem simples. Vou criar uma lista mesmo, normal. Vamos usar um li. E a gente vai usar aquele ng_for do Angular. For, o nome do nosso método, do nosso array, chama funcionários. Esse é os funcionários e eu vou só nomear ele de funcionário no singular. Legal? E aqui nós vamos colocar a interpolação. Na lista eu vou chamar apenas funcionário.id. Vou colocar o tracinho.
E funcionário ponto... Deixa eu só ver o certo. Isso que eu não me recordo. Ponto nome. Ponto nome. Só isso, pessoal. A gente já está iterando já sobre o nosso array funcionários, trazendo para funcionário e trazendo o ID e o nome. Vamos dar uma olhada lá. Aí que legal. Já trouxe para a gente o ID e o nome do funcionário. Bom, o mesmo a gente vai fazer. Vamos economizar tempo. Copiar aqui. Vou jogar no detalhe. O mesmo array. Com exceção aqui que eu vou colocar... Recordo o último atributo idade. Funcionário.idade. Ctrl S. Vamos ver como ficou. Aí, pessoal, que legal. Trouxe o ID do funcionário, o nome e a idade dele. E aqui na lista nós trouxemos o código e o nome. É isso daí, pessoal. Viram como é fácil criarmos um serviço para que a gente possa consumir esse serviço. E a gente acabou fazendo o quê? Nós não precisamos ter lógico que aqui é apenas um dado fictício, mas já pensou se a gente precisasse ter essa informação tanto no funcionário detalhe quanto no funcionário lista? A gente fez uso de um serviço, que lógico, se fosse fazer algo em produção, isso seria alguma API que traria o dado de um funcionário, de dados infinitos. E esse dado seria trazido para nossos componentes, e os componentes nós conseguiríamos renderizar na nossa view. Tá legal, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Por hoje é só. Agradeço por você ter ficado até aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha. Um abraço e até mais.